Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Mateus 7. Que se for necessário, que o Senhor, o seu Santo Espírito que está em cada um de nós, coloque na minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Então vamos lá, a leitura de hoje é Mateus 7, mas antes eu lerei a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Mateus. O Evangelho segundo Mateus, o autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus, apenas uma boa nova do grandioso trabalho de Deus, do grandioso trabalho que Deus realizou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas, em sua sabedoria, ela sabia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus. Porém, desde o início, a tradição cristã confirmou que o apóstolo é o autor desse Evangelho. Mas essa tradição também afirma que ele foi escrito originalmente em hebreu ou aramaico. Papias, cerca de 65 a 150 no ano do Senhor, ou depois de Cristo, caso você não conheça essa expressão, escreve: Mateus escreveu essas palavras, estudo do grego, grequilogia na língua hebraica, mas todo mundo as traduziu da melhor maneira que podiam. Então a gente descobre que o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebreu, porque ele foi escrito para os judeus. O propósito do escrito de Mateus é mostrar Jesus como o rei dos judeus. A sua interpretação não é fácil, e tem havido várias explicações. A visão mais recente dos estudiosos é que o Evangelho não foi escrito por Mateus, e não foi nem em hebreu nem em aramaico. Eles acreditam que o escritor não era o apóstolo e que escreveu o Evangelho em grego. Isso é baseado em 2 fontes, no Evangelho de Marcos e na chamada fonte que só existe em teoria. O motivo da suposição que o apóstolo Mateus não teria escrito esse evangelho é que uma testemunha ocular não o faria dessa forma. Também é impensável que um apóstolo basearia seus escritos no trabalho de um não apóstolo como Marcos. Contudo, ambos os argumentos ignoram as escrituras sagradas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, que os guiou em seu escrito, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma, conforme 1 Coríntios 2, 13, capítulo 2, versículo 13 e 14, e 2 Pedro 1, 21. Por outro lado, é possível que no início houve um conjunto de palavras de Jesus em aramaico, mas isto permanece em teoria se não for confirmado por achados desses textos. Os escritos do Evangelho de Mateus são geralmente vistos como um original no grego e não como uma tradução. O nome do autor Mateus é listado em todos os registros dos apóstolos em 7º ou 8º lugar. Mateus 10, capítulo 10, versículo 2 ao 4, e Marcos, capítulo 3, do 16 ao 19, Lucas 6, do 13 ao 16, e Atos 1 ao 13. Os evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre os seus chamados: Mateus 9, 9, Marcos 2, 14 e Lucas 5, 27. Enquanto nessa ocasião, Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos de Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que só é chamado de Mateus o publicano na listagem do seu livro, do capítulo 10, versículo 3. O nome de Mateus pode ser rastreado em vários nomes hebraicos: Matija, Mantajá,
Matanja ou Mataia, o que possuem o mesmo significado, presente de Deus. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato desse, portanto, as opiniões em relação a isto variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, outros acreditam que não há fatos que corroboram com isso, e o datam entre 60 e 70 depois de Cristo. O pai da igreja, Irineu, 140 a 202 depois de Cristo, sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão por ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele forma uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras, por exemplo, Mateus 5:21, 5:27, 5:38, 5:43 e 24:15. O total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado, na verdade, como tal exemplo, Mateus capítulo 2, do versículo 5 ao 6, Mateus 3:3, 4:4, 4:7 e 4:10. Coisas que acontecem na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimentos das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. Mateus 1, versículo 22 e 23, capítulo 2, versículos 5 ao 6, Mateus capítulo 2, versículo 15, 17, 18, 23 e capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Mateus 8, 17, 11, 10, 12, 17 ao 21, 13, 35, 21, 4 e 5, 21, 42, 23, 31 e 27, 9 e 10. A intenção do Espírito Santo neste Evangelho é esclarecida logo no primeiro verso. Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, portanto o Messias, o prometido legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. A todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Mateus 1:1, 9:27, 12:23, 15:22, 20:31, 21:9 e 21:15. Relacionando isso a outras marcas importantes do Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, a qual é mencionado 50 vezes, considerando que é mais descrito em outras passagens como o reino de Deus, Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo da terra. Essa parte termina no capítulo 12, com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, a qual não era restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs, e nessa parte a Assembleia ou Igreja de Deus, contindo judeus e gentios, é mencionada pela primeira vez pelo nome na Bíblia, Mateus 16:18 e 1 Coríntios 12:13. O serviço de Cristo termina com seu sofrimento e morte, mas também com a sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, os quais sempre terminam com a mesma frase. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas admiraram sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, que a gente vai ler hoje, no capítulo 7, que é o capítulo final do Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 discípulos para o povo de Israel, o Senhor nos instruiu para seus serviços como seus embaixadores, Mateus 10 e Mateus 11:1. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição, Mateus 13, do versículo 1 ao 53. Em seu quarto sermão, Mateus 18,
e Mateus 19:1, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo dos fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel, Mateus 24, do versículo 1 ao 44, da cristandade, Mateus 24, 45 ao 51, e 25, 1 a 30, e das nações, 31 do 25, do versículo 31 ao 46, naqueles tempos até a sua aparição em glória. Peculiaridades. O reino dos céus. O reino de Deus descreve o seu reinado sobre o mundo através dos homens apontados por ele para seu propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino com a libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes, a fim de enfatizar que o início do reino desse poder é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, aos passos que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente, Mateus 12:28. Muitas parábolas, as quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título de reino dos céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em um total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. A Assembleia, no grego Eclésia, o Evangelho de Mateus é o único no qual a Assembleia, a Igreja do Novo Testamento, é mencionada, Mateus 16:18. Ele anuncia a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, apenas após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A Igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensão de graça. Ele será levada para a casa do Pai pelo próprio Senhor antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória por toda a eternidade. Em Mateus 18, 15, do versículo 15 ao 20, o Senhor fala então da igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam em qualquer lugar como juntamento. Em todas as questões sobre ordem e disciplina, o Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade na terra, porque ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertencia ao mistério de Deus, a qual apenas é revelada no Novo, Efésios 3, do versículo 1 ao 12. Após o Filho de Deus ter completado o trabalho de redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo. A gente só vai ler do capítulo 7, porque é o capítulo que a gente vai ler hoje. Capítulo 7, o caminho estreito. Eu já sei que música que eu vou usar nos stories de hoje. Então vamos ler. Então essa é o fim da introdução do livro do Evangelho de Mateus. Então vamos ler a versão da Bíblia, a Mensagem. Depois eu vou. E para você que está começando a sua jornada cristã, essa é a melhor Bíblia que você pode encontrar. É a versão A Mensagem. Ela tem uma linguagem, como ela diz, contemporânea, atual, não é difícil de entender, então é a que eu recomendo para quem está literalmente começando. Então, tem essa versão que é mais simples, que tem só as introduções dos livros. Ela é considerada, eu considero ela como meio de tudo, porque ela não tem nota de rodapé. Mas tem uma versão mais completa, que o autor, que é o pastor, como chama? Eugene Peterson, ele faz comentários, ele traz orações. É uma Bíblia muito bom para quem está de fato começando a sua jornada cristã. Mas você pode ler a versão de Mateus, você vai perceber que a Bíblia, a Mensagem, ela é uma paráfrase, então ela agrupa vários versículos. Por exemplo, aqui ela faz uma paráfrase do versículo 1 ao 5.
Tem gente que não gosta porque prefere uma tradução mais normal. Eu sou uma dessas pessoas. Prefere uma tradução de versículo para versículo. Mas eu gosto da Bíblia, a mensagem. Para você que está literalmente começando, pode ser um bom e não comprou ainda uma Bíblia física, tenha como referência ela. Mas vamos para a leitura, você vai perceber como a linguagem dela é mais simples. Um guia simples de conduta. Não bombardeiem de crítica as pessoas quando elas cometerem um erro. Vocês viram que é uma linguagem bem... Você não espera uma linguagem dessa numa Bíblia. A menos que queiram receber o mesmo tratamento. É aquela coisa de não julgueis para não serem julgados. Ou pela mesma reta que serem julgados, serei julgado. Aqui ele traduz como não bombardeiem de críticas as pessoas se não quiserem receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer do feio rosto que caminha. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer do feio risco de escárnio no próprio rosto. Você tem cismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Então aqui a gente tem aquela frase que não limpe o cisco de olho do seu irmão enquanto você tem uma trave no seu. Aqui ele traduz de uma forma muito mais simples, muito mais entendível. Isso também é teatro, e fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha a seu próximo para que ele também limpe o rosto. Não respeitem o sagrado. Não desrespeitem o sagrado. Gracejosos e tolices não agradam a Deus. Não reduzem os santos mistérios a frase de efeito, não na tentativa de sobressair e de agradar. Você pode usar esse subterfúgio, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com uma serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acha então que o Deus que criou com o maior amor fará ainda melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. É uma coisa que eu faço. Trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Na verdade, nisto se resumem a lei e os profetas. Autenticidade. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que a multidão o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que esses pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais iria explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a lugar nenhum comigo. O que se requer é obediência e fazer o que o meu Pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos do poder estavam na boca do povo. Sabendo que vou responder, vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi para me usar, para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Então aqui ele traz uma linguagem bem mais entendível para o que Jesus fala lá, quando ele diz que nem todos que falam Senhor, Senhor
vão entrar no reino do céu. Então muita gente, de fato, muitos pregadores famosos por aí, usam Jesus como uma forma de muleta, para uma muleta não, um trampolim, para de fato ficarem famosos, porque o evangelho virou lifestyle, virou coisa bonita. Hoje é bonito ser crente, então esse pessoal começou a vamos tornar os crentes os nossos novos clientes. Então aí saiu de cena a tal teologia da prosperidade, que já foi muito batida, e veio a teologia coach, a teologia que Jesus é o seu motivador e que ele quer que você seja feliz. E isso não é evangelho. As palavras que digo não são mero adendos ao seu estilo de vida. Como a reforma de uma casa que resulta em melhoria de padrão, elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como predeiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se você usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca as aplicarem à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem a sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, elas desmoronarão. Ela irá desmoronar como um castelo de areia. Então é isso, a gente tem que fincar a nossa casa na rocha, a gente tem que praticar o que Jesus nos ensinou. Não é só ficar achando que indo em culto e fazendo como eu estou fazendo lives. Você tem que põe uma frasezinha nas cabeças de vocês, uma frase que eu sempre repito para mim mesmo: Jesus morreu por nós em público. Então nós temos que viver por ele em público também. Não é só no culto, só na igreja, só onde você está com os seus amigos. Na igreja que você deve ser um seguidor de Jesus. Você deve ser um seguidor de Jesus no seu trabalho, na escola, em casa, em todos os lugares. A igreja é só um lugar onde você vai recarregar, mas ela, nas suas relações, e mais uma vez, as pessoas não vão conhecer Jesus através da Bíblia. Elas vão conhecer Jesus através de você. Então, nós temos que ser bons testemunhos. Nós temos que ser homens e mulheres de caráter para assim mostrar para as pessoas o que Jesus é para nós. É como Paulo diz lá, tanto em Filipenses 1:21, que morrer é lucro e o viver é Cristo, tanto em Gálatas 2:20. Eu não estou mais crucificado, mas Cristo está. Eu não mais vivo, mas Cristo está vivo em mim. Eu fui crucificado junto com Ele. Então, coloque em prática que de fato nós somos santos, os separados, os escolhidos de Jesus. E vamos para o final. Quando Jesus conclui o seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que ele já tinha ouvido. Então aqui termina o famoso Sermão do Monte. E eu consegui ler, acho que ele completo, tanto nas 3 Bíblias que eu trago aqui. A King James atualizada, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia A Mensagem. Então, um bom quinta-feira. Tenha um bom resto de quinta-feira. Amanhã nós voltamos com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.